Diante do delegado, Paulo acusa Álvaro de ter sumido com Olga. O delegado pergunta se Paulo tem provas e ele revela toda a história entre Álvaro e a empresária. Álvaro se defende das acusações. O delegado diz que a última ligação e a última mensagem saíram do celular do arquiteto. Lino ataca e agride Cassandra dentro do armazém de Joaquim, deixando-a desacordada e tira as provas que o comprometem. Eduardo segue conversando com Tadeu e Ariadna. O amigo de Cassandra chega e socorre a fotógrafa, que explica tudo o que aconteceu. Na delegacia, Paulo e Álvaro continuam trocando acusações. Gema e Bárbara conversam sobre a situação de Álvaro e Olga. Lino chega, passa pela cozinha e vai para sua casa sem perceber que Bárbara o viu chegar. Daphne pergunta a Lino se podem trocar o horário das aulas. Lino dispensa as aulas de Daphne, alegando não ter dinheiro para pagar. Ao ficar sozinho, ele coloca o celular para carregar e vai ver Bárbara. Lino convida a Bárbara para um jantar romântico, mas ela recusa e diz que está muito preocupada com Olga. Em uma sorveteria, Eduardo e Ariadna conversam sobre a rotina do filho. Ariadna recebe uma ligação de Cassandra, que conta o que aconteceu. Eduardo ouve a conversa e diz a Ariadna que se ela quiser continuar com a guarda de Tadeu, ela terá que parar de trabalhar. Bárbara e Lino estão em um restaurante falando sobre o futuro e comentam em viajarem para Paris. Clarinha faz desenhos para Gael. Daphne cobra a presença do namorado na reunião dos pais no dia seguinte. Bárbara chega e parabeniza Gael pela conquista. Ariadna chega em casa e comunica para Gael, Daphne e Bárbara que encontraram o carro de Olga, mas que a empresária segue desaparecida. Bruno tenta acalmar Álvaro, que está muito preocupado com a ex. Ariadna conta à família que Olga provavelmente foi sequestrada. Lino fica furioso ao descobrir que o celular com as provas que o incriminam por seus crimes de estupro não tem o chip nem memória externa, de forma que ele ainda pode ser desmascarado. Bárbara conta a Eduardo sobre a situação de Olga, mas ele não acredita na gravidade da situação e diz que isso é só mais um golpe da empresária para chamar a atenção de Álvaro. Álvaro e Ariadna conversam e a jornalista alerta, dizendo que quanto mais o tempo passa, mais difícil será para encontrar Olga com vida. Bárbara entra desesperada na casa de Lino e desabafa sobre o que está acontecendo. Lino perde a paciência e a trata com arrogância. Bárbara se magoa com o tom de voz de Lino e vai embora. Ariadna conversa com Estefânia sobre a relação dela com Eduardo. Estefânia explica que ela deve deixar que Tadeu conviva com o pai, pois só assim Eduardo vai entender o que é a responsabilidade de pai. Álvaro se encontra com os pais de Olga e conta o que aconteceu com sua ex-companheira. Álvaro pede que eles sejam fortes e diz que está em contato direto com a polícia. Lino tenta se desculpar com Bárbara e os dois se reconciliam. Bárbara conta a ele o que pretende fazer com os documentos de Joaquim. O assunto do aluguel vem à tona e Bárbara diz que pode esperar mais um pouco até que a situação de Lino se normalize. Lino sugere que os dois morem juntos. Nesse momento, Imelda chega e interrompe a conversa. Ariadna e Cassandra conversam sobre o ocorrido no dia anterior. Ariadna explica que Bárbara proibiu o acesso aos documentos de Joaquim.
Cassandra sugere que investiguem a tal Açucena e mostra que conseguiu levar para o jornal alguns materiais recolhidos do armazém. Gael conta as novidades para João enquanto toma um café. Ariadna discute com seu chefe, que comunica que não vai mais publicar sua matéria, por conta dos comentários que está recebendo. Ariadna comenta a discussão com Cassandra e as duas decidem continuar investigando. Gael e Daphne vão ao encontro de pais com as crianças e se sentem desconfortáveis. Eduardo tenta interagir com o filho, que não facilita. Tadeu convence Eduardo a levá-lo em um restaurante. Lino tenta arrombar o cadeado onde estão os documentos de Joaquim, mas não consegue. Daphne se estressa com a atitude de Gael e pede para ir embora. Chegando em casa, Daphne perde a paciência e discute com Gael. E, novamente, entram no assunto de Nestor. Cassandra e Ariadna descobrem uma pista importante sobre Açucena e sobre o passado de Calisto. Gael reclama de Daphne guardar as cinzas de Nestor. Daphne começa a discutir feio com Gael e, após se sentir comparado a Nestor, Gael pega a urna com as cinzas do falecido e acidentalmente a tampa abre, derrubando tudo no chão. Clarinha, que está ali no momento, se assusta ao ver a situação. Gael pede perdão a Daphne e leva um tapa na cara. O delegado procura Álvaro para informar que Olga apareceu e revela que a empresária foi assassinada e enterrada em uma construção abandonada. Álvaro fica inconformado.